Olá, bem-vindo ao canal Naturaline Russo. Hoje quero compartilhar com você uma experiência que deu muito certo, que foi a de fazer o bolo da festa de aniversário dos meus filhos sem glúten, sem leite e sem açúcar. Bom, aqui na nossa família nós não consumimos esses ingredientes por motivos de saúde. Um dos meus filhos é até alérgico. Então, desde que ele tinha um aninho, e este ano a festinha já foi dos 6 anos dele, eu venho, aprendendo a fazer bolos sem glúten, sem leite, sem açúcar. Então, nessas festinhas, eu costumava fazer 2 bolos. Um bolo para nós, para a família, sem esses ingredientes, um bolo caseiro mesmo, um bolo simples. E o outro, o bolo da festa, o bolo dos convidados, eu encomendava. Então, ao longo desses anos, sabe o que foi acontecendo? O bolo que eu fazia para a família, esse bolinho caseiro, acabava. E o bolo da festa sobrava. E aí eu me perguntava, gente, como assim? E descobri então que os convidados estavam comendo, alguns deles, o bolo da família, né? Estavam preferindo o bolo da família. E os convidados são sempre os mesmos e tal, e muitos deles, amigos nossos, né? Até evitam ou deixaram de consumir laticínios, glúten e açúcar, até por influência nossa. Então, já estava havendo aquela competição entre os 2 bolos. E aí, esse ano, então, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou fazer um bolo só. Sem glúten, sem leite, sem açúcar para todo mundo e vamos ver no que vai dar. Só que aí eu pensei no meu bolinho caseiro e tudo e falei assim, mas não é um bolo bonito, não é um bolo de festa, né? Então pensei em encomendar um bolo sem leite, sem glúten, sem açúcar para todo mundo. Só que quando eu fui ver o preço, desisti na hora. Porque se já tá uns R$ 80 o quilo de bolo comum, o mais barato aqui em Brasília, né? Não sei como é que é aí na sua cidade. Gente, bolo sem glúten. Teve orçamento, né, que eu fiz vários, que ficou acima de R$ 400 num bolo. Falei, não, impossível, gente, não tem. Gastando já com festa, né, a gente recém tendo feito nossa casa aqui, nós não estávamos podendo arcar com esse custo e eu acho que é caro demais para um bolo. Então, falei, não, vou dar um jeito. Vou testar e vou fazer um bolo eu mesma, vou transformar o meu bolo caseiro em um bolo de festa. E é isso então que eu vou mostrar para vocês agora. Em seguida, então, agora vocês vão ver a receita, o jeitinho que eu fiz. Vão ver também um trechinho do aniversário, vou mostrar eu partindo o bolo lá na festa, que eu fiz essa tomada lá na festa, vou mostrar como que o bolo ficou fofinho também. E no final eu vou contar apenas uma coisa que eu teria feito diferente. Então vamos para a receita. Como ingredientes, você vai usar 1 xícara de açúcar ou de adoçante stevia, 4 ovos, 1 pitada de sal, 200 ml de leite vegetal, usei leite de castanha, 200 ml também de óleo de coco, 1 xícara de cacau e 2 xícaras da mistura dessas farinhas. Farinha de arroz, polvilho doce e maisena. Vou pôr as proporções na tela. Também vai usar coco ralado e goma xantana, além de fermento. E eu usei essa forma de silicone que deixa super fácil de desenformar. Usei também o multiprocessador para bater tudo, começando com os ovos e o açúcar ou adoçante. Se você fizer as claras em neve, o bolo vai ficar ainda mais fofinho. Agora vou acrescentar os 200 ml de leite de amêndoas, de óleo de coco e o cacau. Em seguida, acrescentar a pitadinha de sal e bater bastante. Agora vamos acrescentar as farinhas e bater bem novamente. Agora vou acrescentar
1/3 de xícara de coco ralado. Você pode pôr a quantidade que preferir, mais ou menos, e bater novamente. Neste momento, eu aproveito para pré-aquecer meu forno a 180 graus. Agora, eu passo a massa para um outro vasilhame e acrescento 1 colher de chá de goma xantana e depois 1 colher das de sopa rasa de fermento químico para bolo. E aí, misturo levemente, devagarzinho. Se você fez as claras em neve, antes desses dois, você misture devagar as claras em neve também e depois esses 2 ingredientes. E essa deve ser a consistência que você vai obter. Agora, então, eu vou passar essa massa para minha forma de silicone. Mesmo sendo de silicone, eu gosto de untar. E vou levar ao forno já pré-aquecido por 35 minutos. E após esse tempo, é assim que o bolo deve estar, bem fofinho. E você enfia o garfo e não sai nem um farelinho. Eu repeti a receita e fiz então 2 bolos. Você tá vendo que um deles, o lado direito, tá de cabeça para baixo, né? Eu, com uma faca, tirei essa parte mais fofinha de cima e deixei ele de cabeça para baixo e vou colocar um em cima de outro. Agora você está vendo eu desenformando o segundo bolo, super fácil, por ser uma forma de silicone e ainda por cima untada. Tá? Fica bem certinho mesmo. Esta próxima tomada, você está vendo agora o restinho ali no fundo, tá vendo que eu cortei? E aí eu peguei agora o segundo bolo e vou colocar por cima. Só que antes eu vou rechear, né? E vou cortar também daqui a pouco a parte de cima desse segundo, igual eu já fiz com o primeiro. E vou rechear com esse creme aí que eu já ensinei a fazer no canal. O link estará na descrição do vídeo. Como eu gosto de bolo bem molhadinho, eu uso o mesmo leite vegetal de amêndoas para molhar o bolo. Eu furo ele um pouquinho com garfo e depois eu molho. Molho assim, uma quantidade boa, mas sem deixar encharcado, assim como vocês estão vendo. Em seguida, eu coloquei uma quantidade generosa do recheio e depois coloquei o segundo bolo em cima. Agora, com paciência, você vai cortando essa parte fofinha, né, que ficou por cima, para que o bolo fique bem retinho e fique mais fácil, então, de você enfeitar ele e depois poder colocar a velinha em cima. O mais retinho que você conseguir vai ser o melhor. E eu gosto de retirar isso também, porque aí dá para experimentar o bolo, né? Porque senão a gente não experimenta o bolo da festa e dá para as crianças um pouquinho. E agora aí na próxima tomada vocês estão vendo eu já enfeitando o bolo, colocando em volta todo esse recheio, né? Todo esse doce que eu já ensinei a fazer. Então, ó, eu cobri o bolo todinho por todos os lados e em seguida, para ter essa textura, é só você passar o garfo. É muito fácil, é fácil de verdade. Se for uma criança maior, pode até te ajudar. E aí, com esse mesmo recheio, esse mesmo doce, eu fiz esses docinhos, essas bolinhas, e passei nas miçangas coloridas para enfeitar o topo do bolo. Já que a velinha vai ficar pelo lado de fora, vão ser 2 aniversariantes para esse bolo. Mas você poderia pôr a velinha aí no meio também. Viva
calma nessa hora. Olha que ai, meu Deus. Gente, bolão. Aê! Tem o quê, mãe? Pega pra ele um garfinho. Um garfinho. E aí, gostaram? Vocês conseguiram visualizar como que o bolo ficou fofinho e como que foi fácil de partir e servir os convidados? Bom, escreva nos comentários se você tiver feito o bolo, se você tiver alguma dica também, porque eu quero estar sempre aperfeiçoando e todos nós aqui que estamos assistindo a esse vídeo também, né? Então, se você tem mais experiência na cozinha, fez alguma coisa diferente, acrescentou um ingrediente, tiver qualquer dica, escreva aí nos comentários. Qualquer pergunta também que eu vou ter prazer em responder. E uma coisa que eu teria feito diferente seria ter acrescentado um pouquinho mais de doce neste bolo. Para nossa família ficou perfeito, nós já estamos acostumados a um nível mais baixo de açúcar, né? E no caso eu não coloquei açúcar, eu coloquei o adoçante stevita. Mas para alguns convidados que não têm o paladar, né, mais viciado no açúcar, eu acho que para um bolo de festa eu poderia ter colocado um pouquinho mais. Talvez não tudo do stevita, porque aí o gosto vai ficar muito acentuado, mas variando com outro adoçante, xilitol, por exemplo. Então, como eu coloquei uma xícara de stevita, eu poderia ter colocado, né, mantido essa xícara e acrescentado mais uma até, ou mais meia, de um outro adoçante. Ou, se você quiser fazer, né, sendo um bolo de festa, assim, né, de vez em quando, com açúcar mesmo. Aí coloque uma xícara e meia ou duas. Eu penso que seria a única coisa diferente que eu teria feito dessa vez. Então, muito obrigada por assistir o vídeo e até o próximo.